Olá, pessoal, tudo bem? Professor Luciano Edipo aqui. E a gente resolveu gravar esse mini tutorial para ajudar a vocês realizarem a atividade de checkout do módulo 4 da disciplina de Fundamentos Web, ok? Então, eu trago aqui o enunciado dessa atividade, né? A atividade de checkout do módulo 4 é uma atividade que vai buscar realizar a construção de uma aplicação, ou de um trecho, né, de um pequeno pedaço de uma aplicação front-end, utilizando JavaScript. Né? Nessa atividade, eu fiz uma proposta de se construir aquele formulário em HTML5 que tinha sido a atividade de checkout do módulo 2, utilizando algum outro tipo de framework front-end. E esse framework, eu dei algumas sugestões, como Bootstrap, jQuery, Vue, Angular, React, porque eles são os mais utilizados hoje em dia. Né? E, inclusive, na nossa atividade, ele segue o mesmo formulário que foi utilizado na atividade do checkout do módulo 2, e ali eu apresento para vocês alguns outros links sobre como trabalhar com os formulários, cada um dos inputs, dos elementos, né, do formulário em HTML5, como que eu espero que esses dados do formulário sejam trabalhados em relação à obrigatoriedade e acessibilidade, né, que como eu tinha colocado ali, e a execução, né? E eu acredito que muitos alunos tiveram muita dificuldade, principalmente na execução dessa atividade, tá? Em primeiro lugar, infelizmente, né, muitas das documentações que nós temos nesses frameworks, eles vão acabar estando somente em inglês. Então, a minha sugestão, a princípio, além de estudar um pouquinho de inglês, né, mas a gente sabe que nem sempre é possível, a gente tem uma dificuldade, uma curva de aprendizagem maior, utilizar algum tipo de tradutor também para essa documentação. E tem muito material gratuito disponível em diversos sites de cursos que podem mostrar para vocês como fazer alguma aplicação curta ou como resolver um pequeno problema, enfim. Nessa atividade, eu trouxe duas abordagens ali. Né? A primeira é a de utilizar de forma apenas nativa, então utilizar tudo aquilo que um framework vai disponibilizar para fazer a construção de uma página de formulário e de uma página de relatório mostrando esses dados do formulário, ou uma abordagem mais híbrida, né, que seria utilizar o auxílio de alguma outra linguagem de programação que não o JavaScript para poder apresentar. Por que essas duas abordagens? Né? Para realizar o envio de um dado do formulário para um relatório, é preciso que a gente tenha um serviço, uma aplicação que vai ser responsável por pegar essa informação e numa página real, né, ele pegaria essa informação, enviaria para um servidor, esse servidor ele faria algum tipo de tratamento, ele faria aquilo que ele foi programado para realizar, salvaria isso em algum tipo de banco de dados, em algum tipo de armazenamento, e quando houver uma necessidade de processar esses dados, ou mesmo de relatar, né, criar um relatório sobre esses dados, ele é acessado por um outro serviço, uma outra página, e essa página vai lá renderizar, vai criar esse HTML mostrando, né, esses dados aí de acordo com como a página foi programada. A gente consegue, através dos frameworks de JavaScript, simular esses servidores. E existem diversas formas de fazer a simulação de servidores. Né? Mas o foco dessa atividade não está na simulação dos servidores em si, está na construção do formulário e na visualização desses dados posteriormente. O foco é muito maior ainda na construção do formulário. Tá? Então, para ajudar aqui vocês, eu fiz o seguinte, né? Eu criei utilizando o JavaScript. Então, utilizei o TypeScript, na realidade, né? Eu utilizei o React com o Vite, com a linguagem TypeScript, e adicionei ali alguns outros frameworks visuais. Então,
Por exemplo, eu tinha sugerido a utilização do Bootstrap. Então, nesse pequeno tutorial, eu coloquei a utilização do Material You, né? Para a construção dos elementos visuais, por exemplo. Tá? Então, todas aquelas sugestões que eu dei para vocês são sugestões, vocês não são obrigados a utilizá-las. Tá? Vocês podem, inclusive, utilizar outros frameworks. Né? O interessante é conseguir fazer a utilização desses frameworks. Então, o que eu fiz? Eu coloquei no meu site pessoal, né, um linkzinho, que depois eu vou passar para a tutoria e eles vão disponibilizar para vocês. Então, lá no sitezinho, tem dentro de projetos Form Web. Tá? Então, assim que vocês acessarem o Form Web, vocês vão se deparar com um README, né, um leia-me, de um pequeno projetinho que eu preparei para que vocês possam utilizá-lo como base. Tá? Só lembrando, né, não é para utilizar o meu e enviar. O meu é o meu. A ideia é que vocês consigam trazer ele para a máquina de vocês, estudar, olhar como que eu realizei, e depois buscar um framework parecido. Cada um tem a sua peculiaridade, a sua forma, tá, de se programar. Então, por exemplo, eu utilizei um com React e Material You, como eu tinha comentado, né? E para a gente utilizar ele, o principal pré-requisito é o Node, né? Como a maioria dos frameworks atuais. Então, basicamente, o Node, e o projeto já tem ali dentro da sua configuração todos os pacotes, né, que são necessários. Deixei ele armazenado, ele salvo ali em um Git, para quem quiser pegar o projeto, ele está público, ok? E aí aqui eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês, né, no VS Code, do que eu fiz. Ele é basicamente um projeto padrão do React, tá? Onde eu basicamente criei duas páginas, tá? Na verdade, um componente, né, que ele vai ser renderizado em uma página, e uma outra página, que a primeira é a página que representa o formulário HTML, que vai ser aquele que vai pegar, recolher todos esses dados, e uma página que representa o relatório, onde ele vai pegar, então, aqueles dados que foram preenchidos no formulário e renderizar no HTML5, tá? Então, aqui, para mostrar para vocês, né, eu utilizei o básico do React com TypeScript para realizar a atividade. Dentro lá do sitezinho, na página, lá no final, eu deixei alguns links para vocês consultarem o básico de como gerar a página, como gerar o formulário, o que é cada um desses elementos, cada uma dessas linhas. Tá? O React, ele tem já um padrão, tanto de roteamento de páginas, então como que ele vai mostrar essas páginas, como que os dados vão trafegar nessas páginas, né? Lembrando que nesse exemplo, eu não faço uso de servidores e nem mesmo simulado. Então, o envio dessa informação é feito de forma automática por meio de stories, né? Por meio de uma biblioteca, os estados, né, do React, ok? Tá. E eu sugiro que, quando a atividade não deixar explícita que vocês precisam subir algum tipo de servidor, enfim, né, vocês têm diversas ferramentas de desenvolvimento que vocês podem utilizar para fazer essa simulação de transferência de dados. Ou, muitas das vezes, quem estiver trabalhando com front-end somente, às vezes a gente faz o que nós chamamos de dados mocados, né, que é um mock, né, é um JSON, é um XML que tem ali uma quantidade de dados já pré-determinada, e você vai carregar ela na sua aplicação para você ver como que a interface vai funcionar. Então, aqui, eu basicamente defini uma interface que representa o formulário de dados, né, de acordo com a solicitação que foi feito no checkout, né, do módulo 4, tá? Então, aqui eu tenho, obviamente não está exatamente igual, né, de proposta, eu tirei algumas coisinhas, né, para vocês não ficarem tentados a fazer aí uma cópia, tá? Mas assim, eu represento esse formulário de dados e eu vou renderizar esse formulário dentro de um componente
React, né, um componente que representa uma página, né? E aí, como eu tinha comentado, eu uso um hook. Depois vocês podem pesquisar essas informações, quem for utilizar React, mas já adianto que a premissa, a tecnologia vai ser muito semelhante em outros frameworks. Então, eu uso aqui, isso é o que vai simular, né, o meu preenchimento e o armazenamento de dados do formulário. E ele vai simular esse preenchimento de acordo com os tipos da interface que eu defini logo acima. Então, eu crio ali, né, um form data. O form data é o que vai ser responsável por armazenar todos os dados que forem preenchidos pela pessoa que for abrir essa página. E, obviamente, que eu coloquei ali, como a atividade diz, nós temos que ter uma validação, né? Então, cada um dos campos podem ter algum tipo de validação, principalmente se ele for obrigatório. Tá? Não coloquei nada elaborado, por exemplo, máscara de CPF, validação de CPF, nada disso, até porque na atividade também não foi solicitado dessa forma, mas nada impede que você possa realizar a título de experiência, a título de aprendizado, ok? Então, eu tenho as minhas funções, que são as funções responsáveis por coletar e fazer o link desses inputs, né, desse dado aí que está sendo obtido por meio desse formulário e armazenar ele em uma variável. Tem toda a função que corresponde a quando um campo é alterado, tá? Então, geralmente, para fazer validação ou fazer algum tipo de verificação, é preciso que, quando esse campo for alterado, alguma função seja ativada. Tá? É o mesmo para select input, são os campos, né, geralmente os campos de texto, select são aqueles select box, né, que é aquilo que a gente abre uma caixinha de opções, o check box, por exemplo, é aquele quadradinho, onde a gente geralmente usa o checkbox para múltiplas seleções. Logo em seguida, eu defino uma função, que é a função responsável por fazer a validação. Então, por exemplo, quando existem campos que são campos obrigatórios, né? Por exemplo, aqui, ó, se um campo for obrigatório e ele tiver nulo, né? Isso vai dar um erro aqui, ele vai setar que tem um erro, porque esse campo provavelmente é um campo obrigatório, então ele precisa ser preenchido, ele não pode estar vazio como está aqui, ó. Se ele estiver vazio, ele vai lançar um temp error aqui, ele vai deixar true, né, nessa variável full name, por exemplo, tá? E essas funções de validação, elas são funções que são chamadas quando nós fazemos um submit do formulário, ou seja, quando nós preenchemos o formulário ou não, né, e clicamos lá no botão que representa o botão de envio desses dados. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar se ele está válido, né? Se ele estiver válido, ele vai usar uma função aqui do React, né, do roteamento do React, que vai chamar o /report. O /report é o que é a página que nós criamos que renderiza esse componente report aqui, que representa o relatório que vai ser impresso, tá? Como eu havia comentado, né, nós utilizamos o Material U, tá? Então, muitos desses elementos, eles não estão no meu exemplo, que eu vou disponibilizar para vocês, e nos que vocês forem utilizar, muitas das vezes no Bootstrap, por exemplo, né, frameworks que têm um apelo visual, que têm já uma biblioteca visual, com um design visual já bem estabelecido, muito provavelmente vocês não vão fazer a construção do formulário diretamente em HTML. Não que não seja possível, incluindo no React, ele pode ser possível. Mas, para manter um padrão e mostrar como que nós podemos utilizar mais de um framework, por exemplo, para essa atividade, eu optei por usar o Material U. Então, por exemplo, para mostrar o formulário, eu uso alguns elementos como o box, o typograph, que é o que mostra um texto na tela. Então, ao invés de usar um H1, né, do HTML, ou um P, né, que é o de parágrafo. O form group, que aí ele tem alguns elementos de campos de field set, que é o que a gente solicitou na atividade, né, que os dados sejam agrupados em 3 grupos, né, de 3 campos de dados pessoais, enfim, tem toda a descrição ali. E o elemento que representa nesse caso aqui, o input, né, o input do formulário. Então, a gente usa o form control, por exemplo.
né, junto com Form Control, os elementos do Material U, para dar aquele visual e também para trazer para a gente as questões, principalmente as questões de acessibilidade. A leitura das labels, texto alternativo para qualquer tipo de leitor de tela e tudo mais, de acordo com o que foi pedido na atividade. Então, ele basicamente, esse formulário que eu vou passar rapidinho para vocês, assim, só por cima, porque vocês vão ter acesso depois. Então, aqui eu estou desenhando basicamente o formulário. Desenho todo o formulário, todas as atividades. Aqui tem o menu selection de estados, né, que vocês podem fazer, ou podem deixar para a pessoa escrever também. E aí a gente chega lá no finalzinho, que a gente vai ter o campo de enviar, né, submeter esse formulário, e aí ele vai para essa nossa página de relatório. Essa página de relatório ela é extremamente simples, ela foi basicamente criada para mostrar campo valor. Então, a gente tem ali um map, uma função de vetores, né, que vai percorrer esses dados de entrada do formulário e vai mostrar, de acordo com chave, valor. Então, é o campo do formulário e o valor do formulário. Então, é uma página extremamente simples, tá, na questão do formulário. E eu vou mostrar aqui para vocês, ele já está em execução, né? Vou mostrar aqui para vocês como que a gente executa esse formulário. Então, aquele código que está lá disponível para vocês, ele está dessa forma aqui. Então, tem os field sets, né, com alguns grupos de dados pessoais, grupos de dados de contato e dados de cadastro aqui, por exemplo, né? Enfim, se a gente tenta enviar, ele vai te dizer, olha, tem um monte de campo obrigatório aí que é preciso, né? Então, vou fazer aqui não tem validação nenhuma, tá? Então, só aqui para mostrar para vocês, né? Então, se eu tentar enviar ainda, ele vai dizer que tem mais campo obrigatório, né, de acordo com a atividadezinha lá. E aí eu preencho aqui essas informações e vou lá e envio, né, para a página de relatório de cadastro. Nesse relatório de cadastro, eu tenho, de acordo com os campos, né, campo e valor. Então, eu tenho full name e o dado que foi enviado, CPF e o dado que foi enviado. Enfim, tá? Para cada um dos dados, né, o interesse aqui, de acordo com o que foi marcado com check, né, no checkbox, por exemplo, tá? E lá no final, na nossa página, sobre esse projetinho, eu tenho ali dois links que vão mostrar os passos, né? Como que eu vou fazer isso utilizando o React, tá? Tem uma página legada, né, uma página que já é mais antiga, que fala só sobre o formulário. Tem alguns elementos do React que foi atualizado, então provavelmente essa página ela vai estar desatualizada em relação a isso, mas eu sugiro que vocês utilizem ela para ter uma base sobre o formulário. Ela é uma página muito bem construída, né, que eu vou mostrar um trechinho para vocês, que ela vai basicamente mostrar como que é o formulário, e ela está em português, ok? E a página também em português de introdução ao React Dev, tá? Sugiro aí que vocês deem uma lida. Nem sempre vai ter material, tá, em português para ser utilizado. Portanto, assim, né, infelizmente, vocês vão ter que se desdobrar um pouquinho para realizar essas atividades que a documentação tiver em inglês. Ok? Então, é isso. A ideia do mini tutorial não é dar resposta para vocês, mas mostrar um caminho que vocês podem seguir. Eu optei por um framework em conjunto com um outro framework e mostrei mais ou menos como que eu fiz ali, qual foi o caminho que eu segui, caso eu tivesse que fazer essa atividade, né? Independente do framework que vocês forem utilizar, a ideia é muito parecida, tá? Então, vocês podem utilizar esse material, esse projeto e esse vídeo como uma base para que vocês consigam realizar com sucesso a atividade de vocês, ok? Então, tenham bons estudos.